Nos recantos mais profundos dos rios esquecidos, onde as águas são escuras e traiçoeiras, vive um povo misterioso e feroz, cujos cânticos silenciosos mantêm adormecidos segredos capazes de destruir cidades inteiras. Hoje, vamos mergulhar na lenda dos abatis, os implacáveis senhores dos rios, e descobrir como trazer essa força ancestral para sua mesa de RPG. Precisar a origem histórica dos abatis é uma missão praticamente impossível, visto que a origem ancestral desse povo se perde nos rios do tempo. Um abati é uma criatura humanoide de hábitos subaquáticos que tem o corpo coberto por um couro fino e algumas escamas. Esse couro e essas escamas tendem a ter tonalidades similares às águas do rio onde os abatis habitam, de forma que isso favorece uma camuflagem natural, por assim dizer. A sociedade dos abatis, assim como toda e qualquer criatura que vive debaixo d'água, ela é desprovida de tecnologias baseadas em fogo, mas isso não significa que eles não tenham uma cultura ou que eles não tenham inteligência. Na verdade, a sociedade dos abatis tem uma cultura muito rica, uma vasta tradição oral, que é passada de geração em geração. Eles têm uma prática religiosa muito clara, mas nunca ficou nítido para quem observa quem é essa divindade ou força divina que os abatis cultuam. Normalmente, uma vila dos abatis ela é composta por cabanas, normalmente de 12 a 20 cabanas, dispostas de maneira circular ao redor de um grande buraco. O que tem lá dentro desse buraco, desse fosso? Ninguém sabe, mas especula-se que haja uma grande criatura extremamente feroz, conhecida como Aboiguaçu. É ao redor do fosso do Aboiguaçu que os abatis se reúnem, onde eles conversam sobre o seu dia a dia, onde eles tomam decisões, onde eles contam histórias e onde eles fazem julgamentos quando necessário. A sociedade dos abatis é dividida em 3 grupos sociais. Todos eles são considerados de igual importância para a sobrevivência, e essa sociedade ela é uma sociedade basicamente de caçadores-coletores. O primeiro grupo social são os abatis caçadores, responsáveis por trazer o alimento para os seus irmãos. A segunda casta são os abatis sentinelas, responsáveis por defender o seu território. E normalmente são sentinelas que têm aquela interação com as pessoas da superfície. Por último, nós temos as sacerdotisas. Dentro da sociedade dos abatis, a função religiosa é exclusiva das fêmeas, e são elas que transmitem grande parte da história e do conhecimento para as gerações futuras. Embora a transmissão de conhecimento em si, qualquer um possa fazer, mas normalmente são elas quem fazem. Por algum motivo desconhecido, os abatis odeiam as carrancas. As carrancas são esculturas de rostos deformados, algumas pessoas diriam até que demoníacos, feitas em troncos de madeira e pintadas de maneira bastante específica. Normalmente, a carranca ela causa um efeito muito negativo nos abatis e eles tendem a atacar quem estiver segurando uma carranca ou a embarcação que porte uma carranca. Então os ataques de abatis normalmente são feitos para destruir essas carrancas, por isso que eles vão lá e viram o barco e etc e tal. Dentro da sua aventura de RPG, os abatis podem ser empregados de diversas formas. O primeiro ponto é, eles não são criaturas malignas. Nos jogos que trabalham com o sistema de tendência ou alinhamento, os abatis são criaturas consideradas neutras devido à sua relação de proteção com a natureza, proteção do próprio território, mas por não terem um comportamento expansionista, belicoso, destrutivo. Além disso, os abatis funcionam como guardiões de segredo. No fosso central das aldeias dos abatis reside uma criatura chamada Aboiguaçu,
que é um ser serpentoide grande pra caramba e muito poderoso. Dizem que o Aboiguaçu permanece adormecido nas profundezas graças aos cânticos dos abatis que se reúnem todos os dias e cantam para que o Aboiguaçu não desperte. Outro ponto que torna os abatis excelentes guardiões de segredo é a linguagem deles. A linguagem dos abatis ela foi feita para ser falada debaixo d'água e numa frequência também muito baixa. Então os habitantes da superfície têm muita dificuldade em aprender esses sons quando eles conseguem ouvi-los. Então isso torna o conhecimento dos abatis algo muito difícil de ser acessado e pode até ser palco de uma aventura específica só encontrar uma forma de se comunicar com os abatis de maneira eficiente. Caso seja necessário conduzir um combate onde os abatis são os oponentes do grupo, nunca perca de vista os seguintes pontos. Número 1. Os abatis são extremamente cooperativos e sociais. Então, provavelmente, o grupo que vai estar sendo enfrentado pelos aventureiros vai ser composto por pelo menos uns 5 abatis, onde pelo menos um deles é uma sacerdotisa, mas é possível que eles estejam em maior número. 2. Se o grupo estiver em um barco, os abatis sentinelas vão se reunir para usar a habilidade Redemoinho para tentar virar o barco dos oponentes, porque o primeiro ponto da estratégia dos abatis é trazer os oponentes da superfície para baixo da água, aonde os oponentes têm problema para respirar e eles não, e os oponentes têm problema para se movimentar e eles não. Os caçadores vão atacar ou à distância com suas lanças, ou como se fossem arpões dentro da água, ou corpo a corpo, de maneira bastante eficiente. Os caçadores são combatentes de corpo a corpo de razoável habilidade. A sacerdotisa vai estar sempre dando uma espécie de suporte e fazendo uso da sua habilidade de crista cromática, de modo que ela consiga dessa forma cegar os oponentes, trazendo ainda mais vantagem para os abatis. Notem que, apesar de não serem criaturas extremamente poderosas, caso a estratégia dos abatis funcione, o grupo vai estar com uma sucessão de condições desfavoráveis. Eles vão estar com a mobilidade reduzida por estarem submersos, eles vão estar com a respiração presa por estarem submersos e ainda podem ficar cegos por conta da habilidade da abatis sacerdotisa. No decorrer do combate, caso algum atacante passe da linha de frente dos abatis e chegue na sacerdotisa, ela com certeza vai lançar a mão do seu poder Onda de Arrasto, é um poder em área que causa um dano considerável e que empurra os oponentes para longe dela, caso eles não sejam bem sucedidos em uma jogada de proteção, salvaguarda, teste de resistência. Dito isso, os abatis podem sim compor uma ameaça considerável para o seu grupo. Aí aqui vale você conferir no bestiário orientado ao sistema que você joga como é que está o nível de desafio deles e as estatísticas certinhas, mas eles podem sim ser motores para um combate bastante interessante e bastante desafiador. E aí vão 3 sugestões de aventura ou de missões para compor na aventura de vocês, usando os abatis como tema. A primeira delas é a Ira dos Guardiões do Rio. Basicamente, o grupo é contratado para escoltar uma embarcação que leva uma carranca, que é considerada um ídolo abençoado ou mágico pelo seu contratante. Nessa travessia, eles vão passar pelo território dos abatis, que vão tentar destruir a carranca como eles sempre fazem. A partir daqui você pode criar várias formas de desenrolar essa aventura, seja criando uma espécie de negociação com os abatis, seja lutando contra eles ou fugindo deles. Essa é uma aventura bem direta, bem simples, e que inclusive pode ser utilizada para introduzir os abatis dentro do seu mundo de fantasia. A segunda aventura é chamada de Desaparecimentos Misteriosos. Basicamente, alguns itens estão sumindo de uma vila na beira do rio. Os aventureiros são contratados para investigar esses sumiços, e esses itens são normalmente utensílios feitos de metal.
Após alguma investigação, eles descobrem que durante a noite os abatis estão saindo do rio e pegando esses utensílios e levando para baixo d'água. Qual é o objetivo deles com isso? Aí você pode ilustrar da forma que você quiser. O mote dessa aventura é fazer um contato não agressivo entre os abatis e os aventureiros e, após esse contato, apresentar uma outra coisa, um desdobramento dessa missão, que inclusive pode ser a terceira ideia que a gente traz, que é evitando o despertar da criatura do fosso. Por algum motivo, as atividades das comunidades ribeirinhas próximas estão atrapalhando os abatis na sua missão de manter o Aboiguaçu em seu estado de hibernação. Então, eles começam a fazer algumas incursões, seja como foi na ideia anterior, para pegar utensílios e outras coisas, seja atacando as comunidades para tentar espantá-los dessa região. E aqui os aventureiros eles vão tentar fazer a paz entre as comunidades ribeirinhas e os abatis. Eles podem tentar ajudar os abatis a solucionar seu problema, ou na pior das hipóteses, se tudo der errado, teremos uma luta épica entre os abatis acompanhados pelo grupo de aventureiros, ou o grupo de aventureiros acompanhado pelos abatis, contra o enorme Aboiguaçu, que é o protagonista do próximo vídeo do Da Lenda ao RPG. Cabe um aposto ainda falando sobre Tormenta. No mundo de Arton, os abatis eles funcionam muito bem dentro de uma localização chamada Calístia. É um reino marcado por muitos rios e marcado também por ataques de criaturas estranhas que saem do rio e atacam as pessoas. Os abatis podem ser um outro povo que habita os rios e que talvez esteja sendo ameaçado de alguma forma pelos tiranos dos rios de Calista, ou sejam até seus antagonistas diretos, atuando muitas vezes junto com o pessoal da superfície para tentar se livrar desse problema dos tiranos dos rios. Mas essa é apenas uma das possíveis abordagens para os abatis dentro do mundo de Arton. O abati é a criatura que inaugura a lista extensa de criaturas do bestiário do folclore brasileiro. O Bestiário do Folclore Brasileiro é um livro que enriquece bastante as suas aventuras de Dungeons & Dragons 5ª edição, Tormenta 20 e Pathfinder 2ª edição, e pode ser adquirido no site da Tria Editora. O link vai estar na descrição do vídeo, e usando o cupom CONTAREMESTRAR10 você tem 10% de desconto na compra do livro. Eu vejo vocês semana que vem no próximo capítulo do Da Lenda ao RPG especial Bestiário do Folclore Brasileiro. Um grande abraço para vocês e até mais.